o impacto da pesquisa, né, e a discussão sobre os indicadores desses impactos, né. Então, tenho muito a agradecer aqui, como eu disse para vocês, o métricas.edu, tenho que agradecer aqui também a USP e a Unicamp, especificamente, posso dizer, são signatárias do DORA, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, né, o fomento da FAPESP para as discussões e conversas dentro do âmbito desse projeto Métricas, e as 3 universidades paulistas que abraçaram, vigorosamente, né, esse projeto da gente conversar sobre os indicadores. O que eu preparei, sabendo que esse encontro aqui é do PPG, de Sistemas Biológicos, então acertei, Patrícia? Então, significa que a gente quer conversar sobre pós-graduação, não é? Então eu queria falar muito brevemente sobre o resultado versus impacto, né, na pós-graduação, o que especificamente a pós-graduação de vocês querem em termos de resultado e impacto, falar também como a gente deveria fazer um flow down desses indicadores e as armadilhas que existem desses indicadores também, tá? Então, em termos de resultado e impacto, o que brevemente nós costumamos diferenciar? Então, resultado é diferente de impacto, no sentido de que impacto é algo sentido pelo receptor daquele determinado trabalho ou determinada ação, né. Então, por exemplo, um paper é um resultado, né, de um trabalho de uma pós-graduação, mas não necessariamente o impacto que de fato é sentido na sociedade. E aí nos perguntamos, a gente está atrás de resultados ou atrás de impacto? Acho que todos aqui querem, no final das contas, impactar a sociedade de alguma maneira positiva, não é? Existem formas de impactar negativamente também, mas a gente está falando aqui dos impactos positivos. Então, no contexto da pós-graduação, quando eu tive a oportunidade, o convite gentil de vocês de participar daquele simpósio da pós-graduação de vocês, eu levei esses slides da professora Concepta, que é a Cone, né, da UNB, e ela está numa cátedra importante ali na USP também, fazendo alguns estudos acerca da pós-graduação. Nós sabemos que a pós-graduação no país passou, e esse slide eu atribuo a ela, é o adaptado do slide dela, passou por um sistema de expansão muito importante. Então, houve um momento em que o número era muito importante, o número, os produtos, os resultados, talvez até mais do que o próprio impacto, né? Porque havia muito a se avançar em termos de resultados, e isso foi o que aconteceu, uma expansão muito grande do sistema de pós-graduação. Só que, recentemente, os objetivos da pós-graduação têm se alterado, né? O mundo é muito dinâmico, que a necessidade da sociedade tem alterado muito. E o perfil do egresso já não é mais aquele que antes se imaginava exclusivamente docente barra pesquisador, muito menos que atue no setor público, né? Ele já, o egresso deve servir a vários setores da sociedade. E, de forma geral, não é em todos os cursos, mas tem se notado também que o mestrado acadêmico está paulatinamente perdendo seu papel e tendo a, a, a sua função muito questionada, né? E também as críticas de que o modelo atual adotado, em geral, né, então isso não é atributo da engenharia química ou dos sistemas biológicos, ou seja lá o que for, que esse modelo único e uniforme tem, de certa maneira, engessado, exaurido o sistema de uma extensa utilização de indicadores quantitativos, né, e tem desestimulado outros modelos e projetos que talvez dessem conta de uma demanda socioeconômica mais plural, mais holística, ou seja, a serviço de um maior impacto na sociedade, tá? Então, a pergunta provocativa que eu já deixo aí uma pulga atrás da orelha para vocês é: que resultado e impacto finais o PPG de vocês gostaria de ter? Qual é a razão de existir deste programa de pós-graduação? Que expectativa, né, a sociedade como receptor do trabalho de vocês tem, né? Essa é a primeira pergunta que não quer calar e que vocês não precisam, neste momento, responder de pronto, mas vocês precisam saber que isso é uma agenda importante, que muitas vezes nós temos também modelos na cabeça, mas buscar isso na sociedade é importante, né?
Esse é um outro slide da Cone, e na ausência de uma resposta específica, né, não vou esperar uma resposta específica de vocês, vou usar esse modelo geral da pós-graduação que ela apresentou num workshop dentro lá do nosso PPG, do nosso curso, mas que vem, é um trabalho geral sobre a pós-graduação, então deve se aplicar à maioria, né, das situações. Então, vocês vejam que ela coloca aqui nessa ponta que um dos objetivos principais é formar profissionais e também fazer pesquisa que ajudem a sociedade a resolver seus problemas. Para isso, nós temos várias dimensões, né? Precisamos nos preocupar com financiamento, com a expansão desses programas, com as habilidades do pós-graduando, e para isso a gente lança a mão, então, de internacionalização, projetos interdisciplinares, inovação, e incutir a questão da responsabilidade social nesses profissionais, enfim. Existe uma cadeia aqui, né, que vai levar a esse resultado final. Então, em termos de questões relevantes, a gente tem que se perguntar, produzir o quê e para quem? Né? Então, a relevância social, científica, tecnológica, não só a questão da avaliação da CAPES, né? E as questões sempre embutidas das transferências de conhecimento. Como é que a gente transfere o conhecimento para a sociedade? Sustentabilidade do programa, porque todo mundo tem que sobreviver, não é verdade? Então, precisamos pensar em recursos, precisamos pensar nos modelos, se é mestrado acadêmico e doutorado, temos que pensar pragmaticamente nos tempos de formação. E nessa formação de recursos humanos, a questão de se é igual para todos, a gente vai formar sempre os mesmos tipos de profissionais, né? Nós podemos, em função dessas respostas, mexer no formato de aula, disciplina, outras atividades, enfim, e aqueles eixos lá, as outras esferas que eu mostrei para vocês, de interdisciplinaridade, internacionalização. Né? Então, e como nós temos medido isso? Como que a gente tem medido formação de profissionais e desenvolvimento de pesquisa que agregue, né, para a sociedade? Então, a gente tem caminhado bem nessa medida, nessa mensuração, porque, se bem medido, a gente sabe que qualquer avaliação, qualquer medida vai trazer um impacto positivo de indução, ou seja, o aluno, a instituição sabe que está sendo medida nisso, ela trabalha mais nessa direção. Né? Nós sabemos que existe esse fator indutor importante das avaliações. E aí que eu gosto, já no simpósio eu levei isso também, mas eu gosto de reforçar isso. Quando a gente fala de qualidade, já existem escolas muito prontas, principalmente da área produtiva, que a gente pode referenciar e pode trazer. Eu trouxe essas duas figuras aqui, o Damien Welch, existem outros gurus da área de qualidade, mas eu gosto de citar esses dois porque eles têm visões bem diferentes de como estimular a qualidade nos ambientes. O Deming, por exemplo, sempre achou importante que se deixasse muito claro e se compartilhasse uma filosofia do que é qualidade. Que isso era muito mais importante do que você colocar medidas, porque as medidas em si poderiam desvirtuar o que você de fato queria medir. Deming tem razão? Não sei, vamos ver. O Jack Welch, por outro lado, criticou a filosofia de Deming, dizendo é muito etéreo, o ser humano precisa de algo mais concreto para saber o que é esperado dele. Né? Então, a gente precisa, é uma necessidade do ser humano colocar métricas, é uma necessidade dos negócios, é uma necessidade da instituição ter indicadores. Conclusão, eles estão errados? Eu vou ter que optar entre filosofia ou métrica, né? Para tentar garantir qualidade ou resultado? E, na verdade, eu tenho brincado que a resposta é sim. A resposta é nós precisamos dos dois, da filosofia e das métricas, né? Usadas num conjunto harmônico. E aí significa que entre esse bloco aqui, que é a subjetividade, o conceitual, o qualitativo, ou este outro, que é o objetivo, as métricas, né? A quantificação, existe uma zona cinzenta na qual a gente deve se localizar, né? Um equilíbrio que deve existir. Um exemplo, porque eu gosto de lançar mão sempre de exemplos muito concretos para a gente refletir e levar para o nosso dia a dia o que a gente está falando. Vamos supor que eu estivesse falando de um call center.
né? E o call center, na verdade, tem como missão específica um bom atendimento e resolver o problema do cliente. Puxa, eu tenho que botar uma métrica nisso. Ele é muito etéreo, né? Dizer que eu resolvi o problema do cliente. Mas, assim, de repente eu começo a pensar em métricas. Número de chamadas que a pessoa atende no call center, número de ordens de serviço que o profissional está atendendo, tempo de atendimento que ele usa, ou o feedback do cliente, todas essas métricas ou indicadores que querem apontar para o quanto um determinado profissional de um call center atinge aquela missão ou não, tem falhas. Né? Então, vocês imaginem, por exemplo, vocês já devem ter presenciado uma situação em que você chega lá para pedir alguma coisa e alguém fala, vamos abrir uma OS, né? Uma ordem de serviço. Por quê? Porque provavelmente ela é medida pela quantidade de OS que ela atende. Isso daqui eu levaria para o nosso lado como se a gente dissesse assim, olha, eu preciso fazer isso. Então, o que você começa a fazer? Começa a criar um monte de OS. Eu vou acumular OS. Né? E aí o salame slicing, às vezes você chega com 2 não, eu tenho que abrir 2 OS. Né? Então, eu começo a inflar nesse jeito. Tempo de atendimento, pelo amor de Deus, né? A questão só de relógio, então, complicada também essa métrica. Feedback do cliente. Dura que feedback de cliente é algo difícil, né? O cara só normalmente responde quando reclama, não é? Quando ele está satisfeito, ele não quer saber de ficar dando feedback, né? Então, todos esses indicadores têm problemas, mas todos eles compõem informações importantes para você levar em conta na hora de avaliar um call center, não é? Bom, e no nosso caso? Um indicador muito usado, por exemplo, é a questão de artigos, não é? Todo mundo fala, nossa, é importante. E, de fato, eu não sou contra artigo aqui. Para algum profissional hoje ser bem reconhecido e saber que ele impacta, ele tem que mostrar aquele trabalho para a sociedade e a forma, né, que se busca para ser visto na sociedade do ponto de vista de geração de conhecimento é a partir de publicação de artigos. Né? Então, normalmente um bom profissional que é referência na área, ele vai ter artigos, não significa que todos os artigos sejam de qualidade. Né? Então, como é que a gente mede isso? Então, houve no passado, né, uma instalação, digamos assim, de uma proxy que deveria refletir qualidade, e desde 64, lá quando a Clarivate começou todo esse trabalho todo, veio se usando a questão das citações como indicador para reconhecimento se um determinado paper tinha impacto, tinha qualidade. Né? E foi muito usado. De certa maneira, o Garfield, o Gene Garfield, que é o fundador da ISI, né, o Institute for Scientific Information, ele dizia assim, olha, citações são pellets de reconhecimento dos pares, ou seja, se você está sendo citado, você está sendo lido, você está influenciando algo. Né? O que, em determinado momento da sociedade, em 60 e tanto, poderia ser realmente muito contundente e verdadeiro. Só que o mundo é dinâmico, né? E o que acaba acontecendo? Nós vemos hoje verdadeiras, eu vou usar um termo mais forte aqui, verdadeiras patologias por causa disso. Né? Então, há um paper da Nature que eu gosto de mostrar aqui, a quantidade massiva de cientistas que começam a aparecer que são chamados de hyperprolific, né? Aqueles que publicam um paper a cada 5 dias ou mais. Então, será que é razoável? Né? E isso começa a mostrar uma exponencial desse crescimento de pessoas que publicam demais, sem necessariamente significar que essas pessoas estão influenciando mais, e esse paper acaba até por questionar a questão se eles estão seguindo corretamente o critério de Vancouver de autoria, enfim, né? Se é uma atribuição correta de autoria. Então, esse artigo é muito elegante no sentido de não apontar dedos e dizer a gente precisa ter, a gente precisa corrigir alguma coisa. Na verdade, a palavra patologia está sendo muito mais usada aqui, com o perdão da palavra, pela Marisa. Tá? E aí, alguns movimentos muito interessantes começaram a aparecer, como, por exemplo, bem na área de biologia celular, na área voltada aí junto ao programa, muito relacionado ao programa de vocês, por exemplo, né? Muito interrelacionado,
E alguns profissionais começaram a ficar preocupados com essa tendência excessivamente medidora, né. E aí o DORA, que é a Declaração de São Francisco para Avaliação em Pesquisa, eh, coloca alguns princípios importantes para a gente fazer uma avaliação responsável, né. Já houve workshops sobre o DORA, enfim, que o próprio projeto Métricas, né, coloca à disposição para as pessoas lerem no site métricas.edu, e, também o manifesto de Leiden, e se vocês forem ver, elas já apareceram há algum tempo, né, o DORA foi em 2012, o manifesto de Leiden foi em 2015, o manifesto de Leiden traz uma coisa muito importante, que é dizer que as métricas não prescindem uma avaliação qualitativa. Eu preciso também fazer uma avaliação qualitativa, que não só me basear em números, eu preciso checar aquilo. E eu brinco que talvez o DORA, o R é de Research Assessment, talvez a gente tivesse que fazer nos nossos PPGs o Impact Assessment, né? Qual o impacto que a gente tem feito nesses trabalhos. E aí eu gosto de trazer um pouco os modelos lá do que a gente usa lá, inclusive na área de qualidade, que é como fazer um flow down, como é que você chega em métricas importantes. E o flow down é uma metodologia muito usada para quem é engenheiro de processo, está lá vendo que variáveis eu vou ter que medir ao longo do meu processo. E não é muito diferente no nosso caso. A gente começa lá no escopo, lá no alto, aquele escopo que o Deming fala filosófico. Que impacto eu estou buscando? E aí eu exemplifico aqui dizendo, ó, o impacto poderia ser, sei lá, para um determinado PPG das engenharias, por exemplo, aumentar a atividade econômica da região. Poderia ser isso. E, de repente, ele resolve olhar que alguns resultados que estão interligados com isso fossem quantidade de startups, quantidade de empregos gerados pelos egressos, transferência de tecnologia, egressos que estão no setor produtivo, faturamento dessas empresas, não sei, PIB, né? O PIB local, não é? Produto Interno Bruto nacional, mas talvez do local, não sei, estou aqui colocando métricas, né, ao léu. Mas esses indicadores e o estabelecimento de modelos, às vezes modelos funcionam muito melhor, dizer: "Olha, eu quero ser como aquela instituição, como aquela cidade", como então, às vezes é muito mais fácil de transmitir onde nós queremos chegar do que ficar estabelecendo números, né. E idealmente quando essas métricas são usadas em conjunto, elas dão uma melhor ideia do todo e não usadas isoladamente, né. E isso propicia avaliação qualitativa, né. Bom, além disso, existe a história de que toda métrica é falha, né, que a gente estava falando, e com a robustez, né, desses indicadores. A gente nunca fala disso. Um exemplo que eu gosto de colocar é, por exemplo, se eu estou querendo dizer que patente é uma potencial métrica importante, como eu testo a robustez? Perguntando qual é o modo de falha dela. Como é que ela pode falhar em correlacionar patentes com atividade econômica ou com inovação, né, no setor produtivo? O modo de falha é isso virar uma corrida desenfreada ao registro, ao patenteamento, e não ter nada a ver com o fato de que eu estou inovando realmente no setor produtivo, né? Eu brinco que a gente dá dinheiro para o INPI em vez de um Instituto Nacional, né, que cuida da propriedade intelectual, que você tem que pagar uma anuidade, deixar lá registrado e tal, vai ficar muito mais contente, não necessariamente a gente vai estar chegando na ponta da cadeia. E aí começa a ter outros desdobramentos para você evitar esse modo de falha. Será que em vez de eu contar patentes, então agora eu só vou olhar as licenciadas, né? Porque existem as várias etapas, né? O registro, enfim, a concessão, depois o licenciamento. Então, toda métrica tem que ser testada na sua robustez, porque ela vai sendo, de certa maneira, desgastada, né. Eu trouxe esse slide grande também, é de autoria da professora Cone, que ela traz, uma visão do que seria talvez o escopo de formação agora do novo pós-graduando. Então nós precisamos de alguém que não tenha somente uma base de conhecimento, habilidade cognitiva, uma formação técnica aprimorada, mas que também mostre engajamento, influência, impacto, trabalhando com os outros, trabalhando comunicação, engajamento, né? Que saiba trabalhar com governança também, pesquisa, organização, levando em conta a conduta profissional, né? Como ele consegue gerir seu próprio tempo, seu próprio recurso.
e efetividade pessoal, né? Então, se vocês forem olhar, antes o que a gente cuidava, que era um quadrante, acaba tendo que ter habilidades sendo geradas em outras amplitudes também, para poder chegar no impacto final importante. E será que nós temos, se isso for um perfil desejado, será que nós temos medido as habilidades dos pós-graduandos nesse sentido, né? E aí significa que cada PPG, cada programa de pós-graduação, vai estabelecer trilhas de desenvolvimento dessas habilidades, com algumas checagens ao redor dessa trilha. Se vocês são classicamente como o PPG da engenharia química, a gente tem algumas checagens, mas essas checagens são muito técnicas, né? O exame de qualificação 1 é o exame de qualificação 2, eventualmente alguma prova, eventualmente né, o que for, até chegar à defesa, mas será que a gente está preparando dentro dessa nova linha das habilidades necessárias? Né? Se essas habilidades forem as necessárias, consensuadas dentro do PPG. Bom, como evitar armadilhas dos indicadores? A gente já falou que indicador tem prazo de validade, né? Então, lá no simpósio mesmo, eu gostei de mostrar, dizendo assim, eu posso simplesmente dizer, Marisa, a Marisa quer manter a saúde, e eu sei que andar faz bem à saúde, então eu vou botar um contador de passos, o número de passos é um indicador que eu tenho. E, por incrível que pareça, né, isso é um indicador mesmo da sua atividade física, o quão isso pode se correlacionar melhor com a sua saúde ou não, mas tem gente que dá um jeito de burlar até o contador de passos. Né? Então, toda métrica acaba tendo uma forma de enganar. Né? Esse que é o grande ponto. Então, sabendo que todas as métricas têm as suas falhas, imagine o seguinte, se eu escolho um único indicador para dizer inovação vai ser medida pelo número de patentes. Nós vimos as patentes, qual é o problema que tem. Né? Será que é um bom indicador? Se eu simplesmente olhar o ensino com uma única dimensão, vou contar o número de horas dadas de aula, isso é um bom indicador? Não precisa de muito para dizer que vai ter suas falhas. Né? As pessoas vão inflar o número de hora aula e dizer, estamos arrebentando. Né? E na pesquisa, né, será que o número de publicações, o número de citações, hoje tem sido um problema, porque ele tem sido influenciado por muitos fatores externos. E antes de eu entrar aqui, estava conversando com a professora Patrícia, dizendo, olha, a questão da disponibilidade, né, do artigo estar aberto ou não tem influenciado também na probabilidade dele ser citado. Então, será que essa questão é uma questão que fica, né? Será que utilizar as citações como uma grande proxy de qualidade é algo que nós podemos seguir? Né? E se você for olhar, vários indicadores são hoje baseados em citações. Então, o fator de impacto de uma revista, o índice H de um pesquisador, enfim, né? A gente sabe que tem várias questões aí, até mesmo os quartis lá colocados dentro de uma determinada área, né, dos veículos, são baseados em citações. Não significa que a gente seja contra citações, a gente, às vezes, é a melhor métrica que a gente tem ainda. E se alguém é importante nessa área, ele possivelmente vai ser bem citado. Né? O problema é o meio do caminho, é você ranquear, é você usar isso como algo diretamente proporcional e você acabar utilizando isso de uma forma errada, desavisada. Por isso que a avaliação qualitativa é importante. E lembrar que existe uma multidimensionalidade, de novo, né, de como medir produção e como medir impacto. Né? Impacto eu não meço somente com uma única dimensão. Quando eu resolvo usar uma única dimensão, ela não vai medir muito bem. Né? Como é que você vai definir a Marisa como profissional com uma única dimensão? Né? Como é que eu vou medir o profissional que está saindo deste PPG com uma única dimensão? Né? É uma questão para a gente responder. E uma das coisas mais importantes é a gente saber que toda vez que alguém vai avaliar, a gente tem que treinar essas pessoas para avaliarem. Né? Quantas vezes vocês são chamados, às vezes, para dar parecer, para fazer o que for, e ninguém conversou com você sobre o que é importante ser visto? Né? E as pessoas vão meio que aprendendo ali, senta ali na banca, vê como é que alguém avalia, como é que outro avalia, e a gente nunca consensuou a forma, né, de exigir das pessoas ou uma forma responsável de fazer a avaliação. Né? Existem lacunas nas avaliações.
Então, algumas lacunas que a gente tem que trabalhar nos PPGs é evitar os modelos. Vou pegar emprestado a frase de um colega que costuma dizer one size fits all, né? Não tem uma única fórmula que vai dar certo. Então, eu preciso disponibilizar modelos diferentes onde eu pela qual eu possa medir, né? Nós temos no Brasil uma barreira cultural, talvez até jurídica, entre o qual e o quant. Às vezes, para você não ser condenado dizendo que favoreceu alguém, ou o que for, ou que a sua ideia está errada, ou seja lá o que for, as pessoas se agarram a números para poder justificar melhor, né? E dizer, bom, dessa forma eu não vou ser processado, né? A preferência por números acaba ficando maior, porque aí assim eu lavo as mãos e realmente o número está dizendo. O número pode estar totalmente, né, numa direção uniaxial, de novo, unidimensional, mas é um critério, né? O que eles falam. Será que é o melhor critério? Esse é um ponto importante. E a gente sabe que mesmo quando a gente vai para a linha do quali em vez do quant, ou seja, eu não vou olhar só paper, mas vou olhar, vamos supor, a relevância ou prestígio de determinado profissional. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu tenho um papel dentro do comitê de assessoramento do CNPq na engenharia química, e a gente todo ano faz avaliação de bolsista produtividade, né? Como que eu vou dizer que aquele bolsista é qualificado para estar num certo topo ali, reconhecido dentro da sociedade de engenharia química como alguém de referência, né? Muitas vezes se diz, vamos olhar o nível de prestígio, o nível de relevância dessa pessoa, mas é muito intangível, não é? Aí, de repente, começam a dizer assim, não, eu preciso ver o quanto ele está sendo convidado para dar palestras plenárias. E aí começa a questão de aparecerem, né, as práticas predatórias. Então, sabendo que as pessoas levam isso em conta, por exemplo, existem vários eventos, que a gente chama de eventos predatórios, que convidam, sob convite muito lisonjador, enfim, com muitos elogios para quem se direciona a mensagem, para você proferir uma keynote, uma plenária, o que for, e aí você olha aquela. Eu nem trouxe os nomes aqui para a gente não ferir egos e o que for, mas existem listagens na internet, se você colocar Predatory Events, de assim, grupos que não são acadêmicos e acabam promovendo para exatamente poder angariar. É um grande business, né? E aí acaba fazendo ali o convite de uma keynote, uma plenária, e não está respaldado por uma sociedade crível acadêmica da área, né? Prêmios é outra coisa interessante, que deveria ser um reconhecimento, as pessoas correm atrás de quantificar prêmios que receberam. Então, quando a gente começou a olhar os Lattes das pessoas para poder... tem gente que no Lattes coloca passar em concurso público como um prêmio, né? Então, a questão de prêmios, e existem também os CAMs, né, que a gente chama de prêmios também com uma intenção de business por trás, dizendo: puxa, Marisa, você foi indicada na área de polímeros naturais para receber um prêmio, então preencha isso. Só que para você receber o prêmio, você tem que fazer uma inscrição num determinado evento onde você vai receber a medalha. Ele tem 200 pessoas recebendo a medalha, mas o interesse deles é o pagamento da inscrição, né? Outra distorção, né, da questão de prêmio. E aí você vai olhar, não tem uma sociedade crível, responsável, que passou, né, ali por uma apuração para ver se é um prêmio realmente devido, né? Ah, não, vou ver a relevância da Marisa, vendo se ela editora alguma revista. Hoje em dia existem revistas ou journals de tudo enquanto a natureza que listam lá quase 200 editores também, né, de prontidão, dizendo, enfim, que vão atuar, né, como editores. Então, essa questão também de se tentar qualificar a partir de alguns dados mais objetivos começa a trazer, né, esse mercado, literalmente um mercado,
e que os alunos, principalmente o pessoal no primeiro quartil até a metade da trajetória acadêmica, está muito suscetível a isso, porque ele quer aparecer, né, e tal, e acaba caindo, então, nessas armadilhas predatórias. O que a gente aconselha é sempre olhar a relevância, se há algo, seja evento, seja revista, seja os prêmios, se é de uma sociedade importante que você conheça da área, se ele não tem esse caráter. É claro que se você vai receber um prêmio, você não tem que pagar para ir lá receber o prêmio, né? Então, tem esses aspectos que os próprios sites, né, que colocam, a gente tem aqui o mais famoso da parte de veículos, né, de publicação, que é o Beus-List, que coloca lá potenciais editoras que têm políticas predatórias e muito duvidosas, né? E essas patologias, como eu tenho dito para vocês, vêm trazendo isso, né? Algumas distorções em cima da questão de citações e tal mostra que o índice H não necessariamente se correlaciona mais com reputação, ou seja lá o que for. Que existe uma indústria multimilionária por trás dessa questão de autorias de paper, né? A gente estava comentando que algumas a gente dá o trabalho de referir de graça, alimenta essa indústria e de volta você ganha um voucher para poder publicar. E pior, tem gente que ainda comercializa esse voucher para ganhar autoria em papers. É uma patologia, né? E aí alguns questionamentos começam a acontecer. Eu acho que vocês viram na revista da pesquisa FAPESP, na verdade não foi na revista, acho que foi no site mesmo, algumas sociedades tentando combater isso. Então, a Índia, por exemplo, afrouxou as regras para se conseguir o doutorado, ela não exige necessariamente mais publicação em revista. O que é muito duvidoso também, porque é aquilo que eu falei, significa normalmente que para alguém dizer que tem impacto, ela tem que se mostrar, ela tem que publicar, mas hoje só a publicação como uma medida não está garantindo, né, que você embuta qualidade, ou seja lá o que for. Então, um diálogo, um enfrentamento, uma reflexão que todos os PPGs vão ter que enfrentar, né? Algumas sugestões práticas, né? O que a gente tem tentado fazer, seja qual for o comitê de avaliação, seja de um PPG, seja de um comitê de assessoramento, seja da avaliação da CAPES, ou seja lá o que for, a gente está sugerindo sempre que haja um workshop de indicadores robustos, aquela questão da gente conhecer o modo de falha de cada um e se há maneiras da gente ter informações sobre esse modo de falha, né? A indicação de modelos, isso é muito importante também, né? E a comunicação clara de qualquer mudança que aconteça, porque as mudanças vão ajudando na indução positiva, né? Que boas práticas existem? Isso são reflexões que a gente tem feito. Saturar números, ou seja, eu vou contar até um teto de tanto, né? Vamos pensar numa situação hipotética aqui. Se vocês tivessem, como profissionais, a possibilidade de indicar, e aí eu estou falando, obviamente, não de um aluno de pós-graduação, mas de um professor que orienta, a questão de dizer, você só pode indicar 3 papers no ano, que vão, e a partir deles a gente vai avaliar a qualidade do seu trabalho. O que aconteceria? Será que essa corrida desenfreada por publicação não daria um pouco mais espaço para a qualidade? Não sei. Se a gente dissesse para o aluno, em vez de você publicar 5 ou bater palmas, você vai publicar um de muita qualidade. Será que mudaria? Né? Não sei. Pode depender da área também, né? Permitir que existam em conjunto com as métricas memoriais e narrativas, né? A gente tem dito que a FAPESP tem na súmula dela, por exemplo, é limitado para 5 produtos, ela não diz artigo, produtos. Pode ter sido uma entrevista, pode ter sido uma patente, pode ser o que for, mas e você vai discorrer por que aquilo é relevante, é importante, né, para você mostrar a importância do seu trabalho, né? E para um PPG, ou para um curso de graduação também, é muito importante a gente olhar os egressos, né? A gente não tem o hábito de medir o fator humano, o recurso humano formado. Então, dizer onde eles estão, o que eles têm feito, é muito importante, né? Então, é uma tendência que a gente está vendo muito grande. Então, quando você pleiteia projetos maiores, é muito comum que você tenha que dar uma lista de onde estão os seus egressos, enfim, a depender da agência de fomento, né?
Então, são reflexões, né, que eu trouxe aqui, eu espero não ter passado muito do tempo aqui, me deram de 30 a 40 minutos, então acho que eu estou no meio, vai dar tempo da gente discutir. E agradecer, porque eu acho que são reflexões importantes para vocês verificarem se o PPG de vocês quer estabelecer indicadores e métricas, mas sempre importante que seja dentro do contexto do impacto, né, que vocês querem fazer, tá. É isso, Patrícia, muito obrigada, agora eu fico à disposição para as discussões, perguntas, enfim. Muito obrigada, Marisa. Excelente, assim, ouvir você, um pouco a sua perspectiva, né, e o que, enfim, essa análise que você, eu acho que você fez no simpósio e fez aqui também uma análise muito equilibrada, sabe, de tudo isso que a gente tem que, todos nós, a gente lida com isso, dos alunos, orientadores, pós-docs, todo mundo vai lidar com isso, ou já lida com isso. Então, acho que é muito equilibrado o que você falou, acho que para todos que estão ouvindo é, assim, muito instrutivo também. Agora eu vou abrir para perguntas, não sei se alguém aqui da sala tem perguntas. Eu tenho, mas vou falar primeiro, deixa os alunos perguntarem primeiro, por favor. Algum aluno tem, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa ou querem que eu... Newton, você pode perguntar, você pode quebrar o gelo aí das perguntas. Quebra Então o tá gelo, o bom. nervosismo. Então tá, não, nervoso eu não tô, isso já não fico há muito tempo, é verdade. Nervosismo dos alunos. Marisa, primeiro eu queria agradecer muitíssimo sua apresentação, muito instrutiva, muito boa, é um assunto extremamente importante que a gente se depara nessa questão de como é que você vai qualificar o par, né? Quer dizer, existem algumas questões que são, vamos dizer assim, próprias da nossa área que eu digo, de biologia e de área básica, né? Uhum. E muitas das coisas que você mencionou são coisas que não são relacionadas diretamente com a área básica. Por exemplo, a gente gera muito pouca patente se a gente gera, que a gente tem uma, uma, uma tendência, quer dizer, a gente não, a gente teve, na palestra passada, o Júlio veio falar para a gente sobre empreendedorismo, tal, não sei o que lá, e aí a gente pode gerar, a gente pode empreender, a gente pode gerar patentes, a gente pode gerar produtos? Sim, lógico que pode, dependendo da área que você tiver. Mas na área que talvez a maioria, não sei se é a maioria, mas uma boa parte de nós estamos, isso não gera nada, isso gera conhecimento, isso gera ideia, isso gera conceito, né? Quer dizer, e quando você coloca todos esses medidores, então você coloca, bom, o índice H tem seus problemas, e tem mesmo, tem mil problemas. Você tem a questão das revistas predatórias, né? Você tem a questão de você ter que pagar um absurdo para a revista, mesmo se você publicar numa revista que não seja, que não tem acesso aberto, às vezes para ela abrir aberto, você dá mais $3.000 que a gente abre o acesso para você. É muito comum isso. Uhum, Quer dizer, não é só que, não, eu vou publicar numa predatória que eu sei que já tem que saída para pagar um preço absurdo. E o dinheiro que a gente não tem para isso, óbvio, né? Quer dizer, a gente tem, se eu tivesse dinheiro, eu vou selecionar aqueles que eu vou querer direcionar ou não. Muito bem. Eu acho que, assim, você colocou os pontos, mas, assim, na sua visão, o que de concreto a gente pode... Você sendo uma expert no assunto, e eu estou te perguntando aqui do nosso lado da nossa área, o que de concreto você acha que a gente deve fazer, né? Porque foram colocadas uma série de sugestões, mas nada assim pontualmente concreto. Eu entendo até porque não. Mas agora te perguntando, o que de concreto a gente pode fazer? Qual é o medidor bom que a gente pode usar? Qual é Eu sei que não tem coisa foolproof, mas alguma coisa que seria um caminho por onde a gente poderia andar. Não tem algo, viu, Newton, mistake proof, mas assim, existe um roadmap que é algo recomendável, né? Não existe a métrica recomendável, mas existe um roadmap, que é o quê? Primeiro vocês se perguntarem que tipo de perfil de profissional vocês querem produzir neste PPG.
Existem Uhum. PPGs com vocações, e aí eu vou falar, obviamente, da minha área, muito mais empreendedoras do que outras. Outras são mais na área de ciência, de engenharias mesmo, porque isso existe também, enfim. Sim, lógico. E tem missões muito diferentes. Então, acho que principal é vocês olharem no espelho e falarem, no ponto de vista de identidade, o que que a gente quer formar, né? E aí a resposta vem no tipo de impacto que vocês querem ter. A partir disso é que vem os medidores, né? Então, por exemplo, se Sim, vocês querem ser uma referência para mudar paradigmas da área de vocês, é óbvio que vocês estão na ponta da cadeia básica. E aí vocês vão dizer, puxa, então eu vou olhar se eu estou influenciando naqueles lugares que eu vou ler sobre biologia e eu vou, de alguma maneira, influenciar muito. Onde estão os grandes influenciadores da área, né? Então é naquele lugar, naquele espaço que eu devo estar, né? E quantos nós temos lá? Zero hoje, então precisamos começar a medir se a gente vai ter gente lá. Né? Então, a questão do roadmap correto é o flow down, a engenharia reversa, né? Você vê a parte do impacto que você quer fazer e como eu vou medir. Talvez eu vou passar um bom tempo sem ter ninguém publicando naquela revista importante que eu acho que mostra que a gente está sendo relevante para mudar conceito, paradigma da área de biologia, mas eu vou estabelecer um mapa, né? Uma estrada, um track, uma trilha para dizer é assim que eu vou preparar, né? Que é muito diferente, por exemplo, de uma escola de economia, por exemplo. Como é que a economia vai medir o impacto dela também, né? sim, não, não, Ou cada um tem seus problemas, né? ou o direito, né? Então, sei lá, para o direito pode ser importante ele falar, olha, eu fiz X acórdãos, né? Uhum. Modelos importantes na área. Então, assim, realmente a questão identitária de vocês de dizer assim, não, o que que a gente quer ser neste ecossistema de geração de conhecimento, de impacto na sociedade. E são perfis muito diferentes, né, Newton? Então, Sim, eu ainda não vou me arriscar em dizer assim, mas talvez você chegasse e dissesse assim, não, o nosso negócio é livro básico. É importante para sim. a gente estar escrevendo um livro básico que vai lá para a ponta da cadeia, ensinar o ensino médio, ensinar o que for, porque a gente vai estar mudando paradigmas e vai estar, né, mostrando isso. Tem áreas que fazem isso. Paper não é tão importante, livro básico é mais importante. Né? Livro Não, mas eu acho didático é que mais importante. você respondeu integralmente a minha pergunta. E de uma maneira assim bastante interessante, né? Você ter que estabelecer o que você quer de produto final o caminho que você vai ter para atingir aquilo, tanto para você quanto para os seus alunos, como que acho que muito mais que métrica. Isso é muito interessante, Marisa. Isso é extremamente interessante, porque a pessoa às vezes se apoia nessas métricas para falar, eu sou fantástico, eu tenho isso, eu publiquei tanto, eu sou tanto citado, tal. Mas aí qual é a tua história, qual é a tua coisa, e você vai ficar parado, você fica numa coisa que... eu me lembro que há um tempo atrás tinha um prêmio que eles deram, que a ESI deu na época, isso faz muito tempo atrás, e o pró-reitor de pesquisa da USP falou, eu vim de um tempo onde que os catedráticos eram pessoas que a gente não sabia absolutamente o que tinha feito, mas um baita nome, ele deve ser muito importante. E aí depois, com a aparência de tudo que ele produzia ou não, que ficava muito claro, que você não tinha acesso no passado, aí você via que a pessoa talvez não fosse tão importante quanto... Mas muito interessante a sua colocação, muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz de que você tenha colocado assim, é extremamente... E uma outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, com relação a... O que acontece muito na nossa área é, é a questão dos consórcios de pesquisa que estão havendo. Né? Então, é importante, mas você vê um trabalho com centenas de autores, centenas, não é dois, não é 10, 20, é centenas de autores. Né? E às vezes esses trabalhos são muito citados, e aí você vai ver que o fulano tem um número de citação absurdo. Quer dizer, tem uma série de coisas interessantes. Agora, dentro da ótica que você colocou, acho que uma coisa que seria fundamental as pessoas colocarem nos processos de avaliação e tudo mais, é exatamente isso que nunca se coloca. É o end product que você vai querer. E o quanto você está longe ou o quanto você está perto desse. Inclusive para te julgar se é relevante ou não aquilo que você quer ser quando crescer. Né? Eu acho que Exatamente.
Porque, por exemplo, na FAPESP, eles mandam indicar suas 5 melhores produções. Beleza, eu acho isso ótimo, porque evita que ele coloque as 200... E por que é importante? Eu acho isso fantástico. Mas essa visão que você colocou agora, eu achei que é fundamental, de colocar aquilo que você quer ser. Muito interessante, Marisa. Super legal. Obrigado. Legal, Newton. E é esse exercício que todo PPG vai ter que fazer, né? A gente está num Não, eu acho momento de muito... parar Não, de, mas parar de copiar, né, o outro do lado e Não, pensar mas no... eu acho que essa questão abre uma luz muito grande para a gente. Quer dizer, porque não é uma discussão se a gente vai considerar índice H, número de citações, número de papers, X ou Y. Não, não é mais isso. Acho que isso tudo bem. Pode até considerar quando você vai, mas o que você quer ser quando crescer? Para que precisa? Para que vai fazer? Acho que é muito mais importante. Pode até considerar, mas não é mais necessariamente o cerne, né? Não, fantástico, É fantástico, isso, é fantástico. isso. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço. Eu acho que eu concordo. Eu estava pensando exatamente isso, Newton, assim, que tipo de... Você designa lá um produto, que você diz que é o produto importante da sua pesquisa, né? Mas será que a pessoa... E eu sempre me pergunto isso, será que aquele que está te avaliando, ele vai considerar aquilo como um produto? Ou aquele grupo de avaliadores? Porque, não é verdade? Você tem lá um grupo de pessoas que vai considerar assim, aquilo ali não é um produto. Se eu estou colocando lá... Tem uma pergunta muito, assim, capciosa por detrás dessas súmulas e do tipo de CV que às vezes a gente tem que fazer, que é assim, liste os produtos. Eu sempre me pergunto assim, o que é o produto para essa pessoa? O produto é uma patente? O produto é, assim, alguma inserção que eu tenho que ter feito na indústria? Porque quem faz pesquisa básica geralmente não chega na indústria, Não. nem na clínica. Vai chegar, ou, né? O pessoal que está aqui assistindo, muitos têm pesquisa, às vezes, né? Vai fazer pesquisa e vai tentar fazer aquela coisa de aplicação clínica, tecnológica. Isso aí é um produto. Ao meu ver, Patrícia, eu que não trabalho com, né, algo aplicado diretamente, para mim isso é um produto. Mas e para a pessoa que está lá na indústria? Né? Quer dizer, quem está vendo, considera aquilo um produto? Não sei. E aí, Patrícia, eu vou botar mais uma pitada importante aí. Pensa no sistema de pós-graduação do país. PPGs da área que o programa de vocês, na qual o programa de vocês se insere. Será que ele admite um único perfil? Será que Exato. não pode haver um perfil um pouco mais regionalizado para alguns, um pouco mais world class para outros? Aí esse cara vai competir com Harvard, MIT, Cambridge, sei lá o quê, escambau a 4, né? E aquelas outras que têm uma Sim, outra sim, missão, né? Então, só para botar uma pitada aí a mais. a Mas isso que você discussão. falou, desculpa, Patrícia, mas isso que você falou era uma questão fundamental, inclusive na questão de avaliação docente da USP, né? Que a gente teve aqui, Uhum. em que inicialmente foram colocados que você poderia ter perfis diferentes, docentes com perfis diferentes, docentes com perfil mais voltado para academia, produção de trabalho, e docentes com um perfil mais voltado para graduação, ensino e tal. E na hora da avaliação, Marisa, A não gente é isso que acontece. Na hora da avaliação, o pessoal gosta de botar um número, ranquear, bota um sort no Excel. Pois E aí é. fala, não, aí se eu puser o Newton na frente da Patrícia, tá aqui, porque por causa de 0,1 ele ficou na Mas frente. mas Então, é. Não, e é uma coisa ruim, porque você desestimula pessoas com potencial acadêmico importante, mas na área de ensino. Esse pessoal fica exato. todo desestimulado, mas é desestimulado mesmo. Eu não sei aí na Unicamp, mas na USP é muito. Eu não sei se a Patrícia concorda comigo, com certeza. mas assim, o professor que se preocupa em aprimorar métodos didáticos é visto como um cidadão de segunda classe aqui na USP, infelizmente. É meio chato falar isso, mas não tem o valor devido para essa pessoa. Aqui a gente brinca, Newton, dizendo assim, que a gente fala que é importante ensino, pesquisa, extensão, o tripé, né? É importante e Sim, tal, sim. mas a gente fala que no fundo, Ah, mas a gente quer o profissional pato, né?
O pato nada, mas não nada direito, corre, mas não corre direito, voa, mas não voa direito. Então, assim, será que a gente É quer o verdade. profissional pato ou a gente acredita que um grupo formado por perfis diferentes vai compor um todo harmônico e que dê um determinado impacto, talvez até maior, viu, Newton? Enfim, É, são reflexões importantes, né? é pior do que você criar um profissional galinha que pensa que é pato, né? Acaba se afogando, né? Vamos entrar na parte zoom. Exatamente. Mas muito ótimo, nossa, excelente. Olha, temos algumas perguntas aqui do YouTube, mas antes eu vou Perfeito. perguntar, tem alguém aqui na sala que quer fazer pergunta? Pessoal, vejo a carinha de vocês aí, mas não sei se é pergunta. Agora, ainda. Eu vou ler aqui a pergunta da Irene. A Irene, aliás, várias pessoas aqui, Marisa, agradecendo a sua presença, tá? A Patrícia Gama, a Marililce, a Vanessa. A Irene faz uma pergunta, assim, um ponto que devemos sempre olhar com carinho é como flexibilizar os parâmetros e índices para estimular a inclusão de jovens pesquisadores como orientadores. Isso é verdade. Muitos programas têm medo de incluir orientadores novos para não abalar a nota do programa. Eu acho que isso é uma coisa que você tocou um pouco aí ao longo do seminário, falar de CAPES, né? Mas Isso é um prato cheio, né? Aliás, beijo para Patrícia Gama também, todo mundo aí que tá. Se começar a nominar, eu vou perder aqui a linha, mas eu fiquei enfim, até com medo, agradecer porque para tem outras todo pessoas mundo. aqui. Exatamente, a gente vai esquecer de alguém, mas queria agradecer a todos que estão aí de alguma forma prestigiando. É um assunto complicado mesmo. Aqui, por exemplo, no nosso PPG, a gente é meio teimoso. A gente briga com a CAPES para dizer que a gente tem que credenciar todo mundo, né? Porque a gente tem que estimular mesmo o novo, a gente tem que mostrar a cara para dizer quem nós somos realmente. Então, e tem sido uma briga eterna com a CAPES por causa disso. Mas o grande ponto que a gente precisa realmente admitir é que a CAPES tem a maior flexibilidade nesse olhar, né? Ela tem que entender que essas pessoas têm maturações diferentes. É óbvio que eu não consigo comparar uma pessoa sênior que já passou 30 anos na universidade, daqui a 5 anos pode se aposentar, com alguém que acabou de entrar e está tentando seu primeiro projeto. É claro que são olhares diferentes. Então, a gente vai usar a mesma régua para todo mundo? Será que a gente precisa botar todo mundo numa planilha e dizer, olha, é X que cada um faz, então faz uma média, né? Média é sempre tosca da gente olhar. E é assim que a gente vai fazer? Então, se a média ficar um pouco menor, é isso. Porque é muito diferente. Então, imagina que o seu PPG, Patrícia, tenha passado porque isso independe de vocês, tenha passado por uma grande renovação. Então, você vai ter que deixar de forma fake todo mundo de fora, né, para manter todo mundo com boa produção em média, para fazer boa figura, né, e ao mesmo tempo essa limitação não faz com que os novos docentes possam ganhar momentum para poder, então, começar ali, né, a produção deles. Então, é claro que o ideal é você coletar uma fotografia, mas as pessoas só vão ser incentivadas a trazerem a fotografia real quando a CAPES flexibilizar isso. E eu já vejo algumas coisas, por exemplo, na nossa grande área, que a gente está inserido nas engenharias 2, a gente copiou uma coisa muito importante que a gente trouxe lá da área da química, que é a figura do PDJ, não sei se vocês têm isso. Então, nós temos o jovem docente, pesquisador jovem docente, que ele não entra no denominador, ele entra na produção, mas ele não entra no denominador de vários indicadores. Aí muita gente já fala, então ótimo, então eu não coloco durante X de tempo essa pessoa no denominador, então está ótimo. Então, é necessário que os comitês de avaliação tenham essa percepção e de certa maneira, é um consenso, pelo menos nos últimos anos, nas áreas que eu tenho visto, de que você não estimular a entrada do jovem docente no sistema é pior, né? Pior porque atrasa exatamente o desenvolvimento dessas pessoas e esse momento, né? Então, de novo, tem que mexer nos critérios da área, porque aí elas incentivam, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui, tem mais
eu acho que eu vou fazer mais essas duas perguntas que estão aqui, da Vanessa e da Sayuri. Tá. Depois eu não sei, pessoal, se alguém tiver pergunta aqui na sala, também me interrompa, tá? Por favor. Ô, Patrícia, e o A Vanessa pessoal tem à agradece. disposição o meu e-mail também. Depois, se quiserem discutir algo, fiquem à vontade ali pelo Sim, e-mail sim, também. sim. Exato, a gente pode Uhum. passar. A Vanessa agradece o seu seminário, ela diz assim, com esse cenário de revistas predatórias, alto valor dos APC, estamos com dificuldade de escolher um periódico onde publicar, né? E é importante ter essa conversa. Então, ela pergunta como estão checando outras habilidades dos estudantes para o programa e quais atividades é possível propor, né, estão propondo para desenvolvê-las. Quer dizer, outras eu Então, acredito que além das publicações, né, porque muitas vezes você procura isso no... isso, exatamente. Eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de perfis ali. Quando a gente começa a colocar que perfis a gente quer incentivar, nós temos possibilidade, por exemplo, na nossa área existe, né, Newton? Então, a gente pode colocar os alunos que se interessam mais pela área de empreendedorismo. Então, por exemplo, se ela faz atividades mais conectadas ao empreendedorismo, consegue, na verdade, um convênio com empresa, ou seja lá o que for, é algo que é valorizado, né? Algo que é importante valorizar. Algumas outras coisas a gente ainda não tem formalmente no PPG acontecendo, mas eu imagino que em algum momento aconteça. Eu dei uma disciplina, aliás, eu dou essa disciplina continuamente com o meu parceiro do Canadá, que é o Diego Mantovani, e ele começou com um trabalho que é uma disciplina eletiva que era chamada Survival Skills for Young Researchers, era assim. Então, na verdade, não era survival skills, mas dizendo assim, olha, você precisa desenvolver soft skills ao longo da sua trajetória. E como desenvolver isso? Então, a gente falava exatamente da questão de muito cuidado, como você vai se medir, cuidado com os modelos errados, cuidado. Então, essa conscientização, espaço para você medir e poder discutir isso com os alunos, a gente achou importante, a gente achou interessante. A disciplina foi tão interessante que veio gente de outras áreas fazer, enfim, foi bem bacana. E aí era por meeting, porque a gente tinha participação do Canadá também, foi bem legal. Então, assim, ainda não é uma avaliação, mas pelo menos começa a embutir aquela semente de que é importante que as pessoas saibam que soft skills de comunicação, soft skills de trabalho em equipe, de liderança, de saber sim fazer o seu planejamento de recursos durante o projeto é importante, né? São coisas que vão ajudar em outras áreas também, que não só a questão técnica. O aluno está no ambiente da universidade, ele pode aprimorar todas essas habilidades, né? Então, enfim, a gente tem tentado estimular, ainda não medimos, Patrícia. Difícil, né? Bem difícil. É. E a Sayuri, agora também, pessoal, de novo, tá? Me interrompam. Mas a Sayuri pergunta, agradecendo a palestra, e pergunta que dicas a senhora tem para identificar revistas menos predatórias. Acho que talvez Olha, seja uma dúvida aqui também. é tão dinâmico e tão difícil, porque, assim, depende muito da área. Eu sei que é a resposta mais frustrante em cima do muro que eu posso dar, mas depende muito da área. Então, assim, eu vou ser muito explícita. Tem áreas que falam, pelo amor de Deus, MDPI nem pensar e tal, mas existem já algumas revistas da própria MDPI que têm tido alguma relevância e têm amedrontado alguns veículos, tá? Clássicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É algum lugar que eu recomendaria? Não sei, eu estava exatamente falando disso antes de entrar, que muita gente hoje olha se é open ou não, verifica se vale a pena ir para o open porque ganhou uma gratuidade, ou seja lá o que for, porque no open tem mais chance de ser citado. É complicado. Na dúvida, eu tenho preferido aquelas editoras mais clássicas que na sua área são relevantes. Então, no meu caso, por exemplo, American Chemical Society, todas as revistas da ACS são relevantes. Tem aquela história, né, que para eu publicar open nela, eu tenho que pagar um carro,
para deixar open, senão ela vai ficar na política editorial fechada mesmo, mas, puxa, ainda é muito relevante eu publicar na ACS. Então, eu acredito que na área de vocês tem aquelas editoras que você fala, pô, o cara conseguiu publicar ali, ainda é bastante relevante. E não se paga, né, nessas revistas para a gente poder publicar, a não ser se o que você queira deixar aberto. Então, eu ainda escolheria essas, porque gente, basta ter um escândalo do que for, que qualquer uma dessas revistas aí que hoje estão até migrando entre uma predatória para deixar de ser predatória, acaba... Imagina, se tiver um escândalo, todo mundo sabe a questão do chat de GPT, por exemplo. Já teve a história de dizer que já teve paper do chat GPT que foi aceito em determinados veículos. É um escândalo que bota toda a reputação para baixo, né? Por mais que possa ter citações, ou seja lá o que for. Então, eu acho que assim, são tendências que a gente tem que... É igual você dizer assim, eu vou entrar num mercado mais paulatino, é ruim falar de mercado, né? Mas um mercado mais paulatino de fundos do Tesouro, ou vou entrar no mercado de ações, que amanhã eu estou lá em cima, depois estou lá embaixo. Existem editoras que ainda são duvidosas, né? Estão saindo da zona do predatório, e tem outras que são declaradamente predatórias. Você pagou, ela mal passa por peer review e está publicada. Então, o ideal é olhar aquela lista, o ideal é você olhar a relevância daquele veículo naquela lista. O problema é que a lista de relevância dos quartis lá do Publons, por exemplo, mostra por citação. E aí, citação é o que eu falei, citação não depende só do assunto, citação depende dele estar disponível, né? Então, tem esse lado, esse viés aí também. Eu diria assim, por mais que a gente criticasse o Qualis era por área, né? Agora não é mais, mas assim, ele tem impacto diferente a depender da área. Se você for olhar na engenharia química, mesmo que os veículos tenham uma intersecção com a química, ela é diferente em termos de impacto. Então, a mesma coisa. O ideal é olhar aquelas mais ligadas às sociedades ou editoras que têm uma credibilidade um pouco mais secular, né? É o ideal. Ótimo. Gente, por aqui, alguma pergunta final aí? Não? Vocês ficam depois com o e-mail da Marisa também, que ela já Estava lá na apresentação, então está lá. atendê-los. Exatamente. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Marisa, novamente, muito obrigada. Foi, assim, ótimo te ouvir, né, de novo aqui. Acho que a gente fez uma discussão que também foi para outro lado, diferente do simpósio, então eu gostei bastante também. Muito obrigada. E é isso. O pessoal que estava no YouTube também assistindo, agradeço bastante. Se tiverem qualquer problema, por favor, depois entre em contato, tá bom? Marisa, muito Obrigada, obrigado Marisa. pela sua participação. Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.